Professor José Goldenberg, físico, ex-reitor da USP, passou por muitos cargos na administração pública, federal e estadual, foi secretário de Ciência e Tecnologia, ministro da Educação, secretário do Meio Ambiente no nível federal, secretário de Meio Ambiente no estado de São Paulo, foi presidente da FAPESP, um dos maiores pesquisadores, das cabeças mais pensantes que a gente tem aqui no nosso país e que a gente tem o prazer de receber hoje aqui no Jornal da Bandeirantes Gente. Fazia tempo que o senhor não falava conosco aqui na Rádio Bandeirantes, professor. Bom dia e seja muito bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. A gente quer ouvi-lo, professor, sobre a sua visão a respeito do que acontece hoje no sistema hídrico, produção de energia, a tal crise hídrica que é tão falada e que tem levado o preço da energia elétrica às alturas. O que o senhor pode dividir com os nossos ouvintes a respeito dessa situação pela qual a gente passa hoje? Olha, é Thaís, né? Thaís. Eu fui presidente da CESP, Centrais Elétricas de São Paulo, Companhia Energética de São Paulo, e da Eletropaulo há bastante tempo atrás, né? E o que eu aprendi é o seguinte, viu? O Brasil tinha uma situação excepcional, que são as hidrelétricas, viu? Quer dizer, a eletricidade aqui no Brasil era produzida em usinas hidrelétricas. E usinas hidrelétricas têm uma característica muito interessante. É que quando elas são construídas corretamente, elas têm reservatórios. Então, nos meses em que não chove, e aqui no Brasil não chove durante 6 meses por ano, aproximadamente, a gente guarda água para poder gerar eletricidade nesse período. E as hidrelétricas foram construídas corretamente, com reservatórios adequados, até cerca de 1995, quase no fim do século passado, viu? E à medida que as usinas iam sendo construídas, reservatórios iam sendo construídos também. E o sistema era tal que, se não chovesse, haveria água guardada nos reservatórios para garantir o fornecimento de eletricidade por 2 anos. Bom, isso acabou. A partir do fim do século passado, com a situação de governos, as hidrelétricas foram construídas sem reservatórios. Então você veja, Belo Monte é o melhor exemplo dele. Quer dizer, Belo Monte tem a capacidade de produzir 10 milhões de quilowatts. Se ela estivesse funcionando desse jeito, não haveria crise de eletricidade nenhuma. Acontece que ela foi construída praticamente sem reservatório. E ela hoje, em vez de produzir 10 milhões, está produzindo 300 mil quilowatts. Quer dizer, está produzindo 30 vezes menos do que devia estar produzindo. Esse é o problema fundamental do sistema elétrico aqui no Brasil. E por causa de pressões de ambientalistas mal esclarecidos e da tibieza dos governos em estabelecer uma política corajosa, né? E o que o governo fez e o que aconteceu nos últimos anos? Como não tem água nos reservatórios, acionam as usinas usando gás natural. Bom, o gás natural é caro, uma boa parte dele é importado, e a produção de 1 kWh, que é a unidade que a gente usa para medir energia elétrica, gerar 1 kWh de gás custa 10 vezes mais do que gerar 1 kWh com hidrelétricas. E esse é o problema que nós temos. Quer dizer, não tem chovido. Realmente a precipitação hídrica no Brasil está caindo por causa do aquecimento global, e a Eletrobras não fez absolutamente nada acerca do problema desde a última crise que ocorreu. E nós então estamos num sistema em que a tarifa está subindo e vai subir mais ainda, viu, Thaís? Infelizmente, a má notícia é que ela vai subir mais porque ela está sendo gerada com usinas térmicas cada vez piores, porque eles estão usando todas as usinas térmicas que tem por aí. Daqui a pouco vão estar queimando, vão estar produzindo eletricidade com gerador diesel, viu? Como esses que tem nos hospitais para garantir eletricidade quando falta energia, ou então em muitos prédios de apartamentos, que são caros e poluentes.
Professor, muito bom dia. Cláudio Humberto aqui, é um prazer imenso voltar a falar com o senhor. Não imagina a honra que, como nós nos sentimos aqui honrados com a sua presença aqui no nosso programa. Eu queria lhe fazer uma pergunta que é algo assim que incomoda muitos brasileiros, né? Que é um certo desleixo, né? Mais do que isso, o Brasil, os governantes, as autoridades do setor público, no governo federal sobretudo, dão as costas a novas tecnologias de geração de energia, né? Como, por exemplo, a energia eólica, principalmente a energia fotovoltaica, a energia solar, que com o sol gratuito, né, e abundante que temos no país o ano inteiro, o Brasil já era para ser o rei absoluto, né, da adoção desse tipo de geração de energia no mundo inteiro. E, no entanto, nós temos hoje uma situação ridícula do ponto de vista da participação dessas fontes renováveis de energia, na geração de energia aqui no nosso país. Na matriz energética, a participação de energia solar, por exemplo, é desprezível, né? E aí eu queria saber o que é que aconteceu com o Brasil? Quer dizer, quando a gente vê, como o senhor explicou agora há pouco, que a geração de energia termoelétrica custa 10 vezes mais caro do que na energia na energia gerada por hidrelétricas, né? A gente compreende porquê o privilégio que se dá no Brasil às termoelétricas, tem que se dar ao Brasil. O Brasil parou de fazer hidrelétricas, o Brasil deu as costas, como eu disse, a essas novas formas de geração de energia, porque as termoelétricas viraram um grande negócio, né? Até a Petrobras virou dona de termoelétricas, né? Então, assim, o senhor atribui aqui esse equívoco a uma involução do ponto de vista da qualidade das pessoas que tomam decisão no setor elétrico no Brasil? Olha, Cláudio Humberto, em primeiro lugar é um prazer revê-lo pelo telefone depois de muitos anos, né? Nós somos colegas no governo, né? Não é mesmo? Que fez várias inovações. As pessoas na época falavam mal, viu? Provavelmente elas agora estão até com saudades, viu? Não é mesmo? É verdade. Você pode crer, viu, que nós fizemos todas as tentativas possíveis para esclarecer o governo de que existem outras energias renováveis além da energia do petróleo e do gás para gerar eletricidade. E demorou para as pessoas acordarem para isso, por causa justamente do lobby tremendo, viu, de vender gás e derivados de petróleo, né? Quer dizer, aí é falta de esclarecimento mesmo, viu? Agora, apesar disso, Cláudio Roberto, o setor privado foi suficientemente alerta, suficientemente perspicaz para introduzir energia eólica. Energia eólica aqui no Brasil não vai mal, viu, Cláudio Humberto? Poderia ir muito melhor, é claro. E não vai melhor por causa do negativismo que domina esse setor no Brasil, viu? É parecido com a pandemia, viu, Cláudio Humberto? Não, o problema não existe, não vai acontecer nada. Você viu o que o ministro de Minas e Energia está fazendo desde o começo do ano, Cláudio Humberto? Ele está tranquilizando as pessoas o tempo todo de que não vai ter problema, viu? Ele devia estar fazendo o contrário, viu? Ele devia estar alertando as pessoas de que tem um problema sério e que seria preciso que pelo menos as pessoas economizassem energia, viu? O governo acaba passando a ideia, viu, de que economizar energia é fazer privações, viu? É se privar de alguma coisa. Não é verdade, o Cláudio Humberto. Vai em qualquer rodoviário, qualquer aeroporto, qualquer hospital, você vê que não tem uma lâmpada daquelas que tinha antigamente, viu? Por quê? Porque as pessoas aprenderam que lâmpadas fluorescentes, ou LED, né, duram muito mais, iluminam melhor e custam muito menos, né? De modo que aí realmente a qualidade do pessoal que habita esse setor, viu, Cláudio Humberto? Nisso eu acho que você tem razão. Esse governo aqui não é culpado pelo problema, porque esse problema com as hidrelétricas já está arrastando há mais de 20 anos. Mas ele demora para tomar as decisões. Agora, por exemplo, o governo acordou para a ideia de que talvez o horário de verão ajudasse um pouco, viu? Sabe, eles tinham proibido o horário de verão. O horário de verão era feito aqui no Brasil, economizava um pouquinho de energia, não é muito,
Mas nós temos uma crise tal que vai se agravar, Cláudio Humberto, que até o horário de verão é uma boa. Agora, energia eólica está indo, viu? Só que é no norte do país, viu? Então precisa transportar para cá, não é mesmo? Porque o grande consumo é na região sudeste do Brasil. E o que caracteriza o governo é essa inércia eu diria o negativismo é a palavra, viu, Cláudio Humberto? Professor José Goldenberg falando conosco aqui na Rádio Bandeirantes. O senhor já falou de passagem sobre isso, professor, mas queria colocar uma pergunta que chegou aqui de um ouvinte, justamente sobre o horário de verão. Bom dia, talvez seria o caso de perguntar para o professor o que ele acha da implantação do horário de verão. Até porque ontem o Ministério das Minas e Energia disse que vai abrir estudos para verificar a viabilidade do retorno do horário de verão. Ajuda pelo menos um pouquinho, professor? Ajuda, olha aqui, Thaís, ajuda aproximadamente 2%, viu? Sendo bom, 2% é pouco. Acontece que o tamanho da crise que nós estamos agora e que está piorando daqui para frente, para essa crise, adotar o horário de verão vai ajudar, viu? Agora você deu a resposta à pergunta dessa pessoa que fez uma boa pergunta, é por que não foi feito. Thaís, nós estamos em setembro, no fim de setembro, viu? O Ministério vai agora fazer novos estudos. Devia ter feito isso em março, né? Não é mesmo? Quer dizer, não há nenhuma razão para não ter feito estudos. Inclusive existem estudos, né? É que acontece que dirigentes políticos, eu creio que o próprio presidente da República se manifestou contra o horário de verão, por razões que não têm absolutamente nada a ver com conhecimento técnico. Estudos devem existir muitos, né, professor? Porque, afinal de contas, durante muitos anos o Brasil adotou o horário de verão. Exato, exatamente. Não há dúvida com relação aos seus efeitos, né, benéficos, ainda que limitados. Isso mesmo, foi o Bolsonaro que acabou com isso há 2 anos atrás, viu? Quer dizer, isso sem dar nenhuma grande explicação, viu? Simplesmente. Professor José Goldenberg, olha, foi um grande prazer ter recebido o senhor de novo aqui na Rádio Bandeirantes. Seja muito bem-vindo e obrigada por ter falado com os nossos ouvintes. Muito obrigado. Cláudio Humberto, um grande abraço, viu? Quando a pandemia acabar, vamos tomar um chopp juntos, tá bem? Vamos sim, com o maior prazer. Ok. Um grande abraço. Um abraço.